Olá, Épicos! Quarto programa com os melhores momentos de 2017. Tem muita gente boa aqui da cidade e da região de Campinas escrevendo e dos mais variados gêneros. Olha só! E já estamos aqui no estúdio com o nosso entrevistado Felipe, que vai falar sobre a obra dele, Arthur Phillip e os Guardiões do Tempo. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Michel. Bom, primeiramente, obrigado pelo apoio, pela oportunidade. É a primeira vez que eu venho um programa de TV, então é algo realmente muito importante para mim. Seja bem-vindo. Obrigado. Agora fala um pouco pra gente sobre a história. Quem é Arthur Phillip? Arthur Phillip? Bom, Arthur Phillip é um jovem, nem tão jovem assim, já tem seus 21 para 22 anos. Super velho, 21, Super. 21, 22 anos. Chega lá. O que ocorre com Arthur? Ele é revoltado, porém nem tão revoltado assim. Ele já viveu um pouco, e o que ocorre? Ele não gosta do seu trabalho, e não gosta muito da sua vida. Por quê? Ele tem visões. Ou seja, se ocorre um acidente aqui na cidade de Campinas, que é onde ocorre o trama, o que ocorre? Ele vê um acidente na Lagoa do Taquaral. Ele vê aquilo, ele precisa sair da casa dele, sair do trabalho, de onde ele estiver, para poder chegar na Lagoa do Taquaral e salvar a pessoa. Impedir que aconteça. Isso. Porém, ele odeia isso. Porque ele vê a morte de pessoas, acidentes, todo momento ele consegue enxergar isso. E ele se sente responsável. Ele tem um elo com a própria vítima. Então, se algo ocorre com a vítima, ele sente dentro dele. Então, isso ocorre e ele odeia isso. Isso que é a revolta dele. Então, e aí, qual que é a jornada dele, né? Quais obstáculos e desafios que ele vai ter que passar nessa história? a início, a história em si ocorre na cidade de Campinas. Certo. Ele mora no centro, ali na Francisco Glicério mesmo. E nos primeiros capítulos, basicamente, mostra um pouco da Unicamp, do hospital da Unicamp. Mostra a Lagoa do Taquaral, vários pontos turísticos da nossa cidade. O trama inicial ocorre lá. Porém, no decorrer da história, ele vai encontrar uma cidade vizinha nossa, chamada Cidade da Névoa. Que não tá no mapa. Não. E realmente não existe. Essa cidade ela faz parte de um outro mundo. Um mundo chamado de Mundo de Alfa e Ômega, que é onde a minha história principal ocorre. Certo. Eu tenho outros livros a serem produzidos e lançados, e vai ocorrer tudo nesse mundo. Então esse é o primeiro, então ele vai dar essa introdução a esse mundo. Vai Porém, mais pro lado da fantasia. Fantasia, sim. Porque o que ocorre? Essa cidade é uma cidade perdida. Nem eu conheço, você não conhece, porém Arthur consegue vê-la. E porque Arthur consegue, vai ter que ler o livro. E da onde que você tirou essa inspiração? De onde Bom, que surgiu? a início, quando eu pensei em visões, eu vi um programa, antigamente, chamado Edição da Manhã. Então, era um moço que recebia o... É uma série bem antiga, bem antiga. Então, tem que puxar um pouquinho na memória. O que ocorria? Ele recebia o Jornal da Manhã. Ele lia a notícia e não deixava que aquilo ocorresse. As visões foi muito próximo a isso. Então, quando eu comecei a escrever, eu puxei para esse ponto. Porém, no decorrer, eu não tinha pensado ainda no Mundo de Alfa e Ômega. Que, na verdade, Arthur, ele é o segundo livro que eu escrevo. Mesmo sendo o primeiro lançamento, o primeiro a ser escrito será lançado depois. Então, eu pensei, a início, eu criei uma história voltada a visões. Depois que eu pensei, por que não criar esse elo com o Mundo de Alfa e Ômega? Aí eu linkei uma história a outra e desenvolvi um novo trama. E o que ocorre depois? Depois que essa cidade é encontrada, ele vai encontrar os Guardiões do Tempo, que é o próprio nome do livro. Nessa cidade, esses guardiões, eles protegem a cidade. Tem toda uma história, existe um motivo pelo qual Arthur Phillip foi para lá, que eu também não posso dizer. Porém, esses guardiões, eles controlam os elementos da natureza. Então, um controla o fogo, a água, o ar e o próprio raios e trovões em geral. Então, ele vai ter que enfrentá-los para conseguir conquistar o objetivo, que é o trama central da história. Universo Épico conversa agora com a Valquíria. Tudo bem, Valquíria? Tudo jóia. Ela que é a escritora de A Senhora do Caos e A Viajante e o Dragão. Como que é essa história aqui? Conta um pouquinho pra gente. Bom, A Viajante e o Dragão é o primeiro livro de 3 e conta a história de uma menina do interior paulista que acontece uma série de eventos na vida dela e ela vai parar num lugar com 3 sóis, uma pegada meio medieval, e lá é possível fazer magia, né? E tem uma série de outros elementos que não tem aqui. E esse lugar tem uma conexão com a Terra, só que o ser humano esqueceu, né? Porque tudo que a gente tinha de registro de lá queimou na Biblioteca de Alexandria.
Nossa. Então, a gente não tem mais esses registros e não sabe mais chegar lá. Só que o leitor vai junto para descobrir como ela foi para lá e por quê, né? E eu até brinco, né? Porque o pessoal pergunta se é sonho, como eu jogo RPG também, se é jogo. Eu falo, não, olha, não é jogo e ela não tá sonhando. Tem uma explicação lógica e vocês descobrem. Mas o RPG, ele te ajudou muito, né? Sim. Na hora de construir a história, Com de construir certeza. personagens. No que te ajudou, né? O RPG, ele dá base para você montar a história, e eu mestrava, né? Então, assim, dá base de luta, de você montar a história. A gente tem um mapa no final do livro, então ele também ajuda a gente nessa questão aí de montar o mapa, né? E os lugares. Então, o RPG, ele dá muita base nisso e também na construção dos personagens propriamente ditos, né? Assim, eu, por exemplo, no meu livro, todos os personagens, desde a rainha até a escrava, tem uma história e eu sei essa história, né? E tem escrito, então eu já sei o que é e aí Por em algum mais momento que eu uso. não entre naquele momento, mas se precisar, tem Eu ali... tenho. um Eu tenho backup, todas né? as histórias de todos os personagens, e não são poucos, assim. Porque a gente faz esse crossover, né? A gente tenta colocar alguns detalhes da história. Para ser coerente, você tem que ter tudo escrito. Pra quem de casa não sabe o que é RPG, É um jogo, né? Você tem uma série de livros. Esse livro tem as regras e você joga através de dados e as lutas e as decisões são tomadas através de paradas de dados. E você monta uma ficha de personagem. Tem a versão no videogame, né? Mas eu sou meio old school e eu jogava RPG de mesa. é bem melhor, né? Eu gosto mais, né? Assim, você acaba interagindo mais e o grupo de RPG fica bem coeso, é uma galera que ri muito, a gente faz bastante piada, né? Então é bem interessante. Voltando pro livro, é uma trilogia, né? Sim. Então, essa história aqui, a primeira parte, ela tem começo, meio e fim. Tem. E aí, o pessoal pode esperar o segundo livro, um novo arco. É que assim, eu trabalho com 2 arcos de histórias. Cada livro fecha um arco menor e eu deixo um gancho que eu só vou fechar no 3º livro. Mas o livro ele tem começo, meio e fim, e o que eu me proponho, o que eu lanço de desafio para o leitor descobrir durante esse livro, ele descobre, né? E eu tenho uma influência muito grande da Agatha Christie, e além dos escritores de fantasia, né, que todo mundo adora e tal, mas o vilão, ele é meio escondido, então o leitor só descobre depois da metade do livro quem que tá fazendo tudo isso, por quê, né? Então, assim, tem muito mistério, tem muita coisa que se resolve no livro, né? E aí eu deixo só o gancho maior pra gente finalizar no terceiro. E por você falar que gosta, tem aí uma certa influência da Agatha Christie, né? Que é, assim, a rainha, né, do terror. O seu livro Fantasia, ele tem um pezinho no romance, na comédia, no terror, no suspense? Sim, assim, todo livro, ele tende mais para uma área, né? Mas ele tem que ter... esses elementos, esses gêneros. Por exemplo, se não tiver o mocinho e a mocinha, não tem graça, né? Você tem que ter, todo livro tem. A questão do romance e tal. Mas ele é muito mais aventura do que romance propriamente dito. Tudo bem, tem romance, né? Tem uma leitora minha do Ceará, ela falou assim pra mim que o pedido de casamento mais fofo que ela já viu foi no livro. E não foi minha intenção, mas enfim, que bom, né? Assim... E a gente tem os casais e tem essa questão aí do amor, né? Então, o amor, ele realmente tem uma pegada muito forte no livro, mas não só o amor romântico. Tem a questão do amor da família, porque a Joyce quer muito voltar para casa, sente saudade dos amigos e tal. Então, assim, o amor romântico não é só o foco, né? O amor de modo geral. E eu acho assim, que tudo tem que ter um pouco de... É que nem uma música, não dá pra fazer uma música só em dó. Você tem que usar todas as notas, né? E um livro, pra ele ser completo, também tem que ter comédia, tem que ter um personagem que é muito engraçado, ou então aquele momento que tá tenso, alguém solta uma piada. Então tem que ter, porque senão a leitura fica muito linear, né? Então tem que ter esses altos e baixos pro leitor gostar do livro.
E eu converso agora com a Fabi, ela que escreveu Conto de Dragões. Que na verdade esse livro, Fabi, não são contos, né? Não são contos. Então explica pra gente. Então, vamos dizer assim, é um enredo, é uma narrativa única, é um livro fantástico em que a fantasia se encontra com a realidade. Os cenários são cenários como, inclusive, Campinas e Jundiaí, porque na época que eu escrevi eu estudava aqui em Campinas, em que imagina você estar ali no seu cotidiano, você está estudando, trabalhando e de repente você descobre que existem criaturas fantásticas como dragões e outros seres vivendo entre vocês. Então também serviu como válvula de escape para mim na época, por isso que eu escrevi. E é um livro de mais de 400 páginas, por isso que não dá para falar que é um conto, que são contos. Porém, eu me baseei no nome Conto de Fadas. Porém, como não existem fadas, são dragões, eu adaptei. E na época, as minhas leitoras betas, que são aquelas pessoas que leem o seu livro primeiro para dar uma opinião, elas eram as minhas amigas, elas acompanhavam o dia a dia da minha escrita, aí elas adoraram, eu falei, nossa, que título incrível, não sei o quê. Aí eu falei, então vai ficar. E realmente ficou. Fabi, agora tira uma dúvida. Você falou que a história se passa em Campinas e Jundiaí. Mas você transforma a cidade de Campinas e Jundiaí em uma cidade fantástica ou é o ponto de partida para ir para um outro universo? Na verdade, o fantástico está nos personagens. A cidade, elas são realmente o cenário, então eu usei cenários reais. Por exemplo, o Shopping Dom Pedro. Os personagens, eles interagem, eles estão ali, acontece... Assim, tem acontecimentos do livro ali no shopping que muitos leitores meus, inclusive de Campinas, eles falam, gente, é muito estranho, porque eles falam, agora eu vou pro shopping, eu fico imaginando aquela cena, eu fico procurando os personagens, eu olho, eu procuro... E a mesma coisa em Jundiaí, como eu sou de Jundiaí, tem muitos colegas meus que também estão com livros, estão lendo, e eles falam, Fabiane, agora eu nunca mais vou conseguir ir nesse restaurante sem pensar na cena dos dois personagens, que é o Andrei e a Mariane. Eu nunca mais vou conseguir andar por essa avenida, e uma das batalhas acontece na Serra do Japi. Então o pessoal fica olhando e fala assim, agora a gente fica olhando pra Serra do Japi esperando acontecer alguma coisa. Que é o que acontece quando você assiste um filme, por exemplo, e esse filme acontece uma coisa incrível numa cidade que você conhece. Quando você vai pra essa cidade ou você mora nessa cidade, você fica na expectativa de ver aquela cena do filme. Isso aproxima, né? Sim. Do leitor. Porque uma coisa que eu sempre quis e eu faço é justamente trazer essa proximidade do leitor com o dia a dia dele, com o cenário dele, porque eu sou brasileira, eu vivo em cidades do interior, já viajei pra fora já, mas eu não vivo lá fora, eu não sou norte-americana, eu não sou italiana, eu não sou espanhola, eu sou brasileira. E a maioria dos meus leitores serão o quê? São brasileiros. Sim. Apesar que tem uma portuguesa lá em Portugal que tá lendo meu livro, né? Que chique. Eu fiquei feliz, mas mesmo assim eu falei, poxa, então é legal você ler um livro com um cenário estrangeiro ou fantástico? Com certeza, porque você viaja junto com o livro. Porém, também é legal você fazer essa imersão. Seria uma estratégia que, por exemplo, eu vou escrever sobre uma cidade que eu não conheço, que eu nunca fui. Vou escrever, sei lá, Miami. E é muito mais fácil você enganar o leitor brasileiro porque ele não conhece o lugar. Você pesquisa algumas coisas, né? Algumas coisas, e aí você não sabe ali, você não vive naquele lugar, né? Sim, mas nesse caso, assim, claro, existe essa técnica, assim, mas é que eu falo, essa técnica é mais para o escritor amador. Certo. Porque quando você quer levar mais a sério, você quer realmente publicar, ser um autor publicado, você quer levar a sua obra para os outros, você faz uma pesquisa mesmo, você tem que fazer uma imersão sua, mesmo que você não viaje para o lugar, você tem que pesquisar bastante a respeito, se puder falar com pessoas que vivem lá. Você vai escrever um cenário, tanto é que tem livros meus com cenários também estrangeiros. Eu tenho inúmeras fotos do mesmo lugar para eu poder ver o ângulo, ver como é que é. Se for o interior de um restaurante, por exemplo, de um bar, eu tenho que saber o interior desse bar porque os meus personagens vão interagir ali. E o meu leitor, ele vai imaginar isso e eu quero que ele tenha essa imersão, que ele viaje junto comigo. Então, eu preciso dar essa veracidade para ele. Tem que ser vamos dizer, não precisa ser 100% verossímil, mas porque como você nunca viveu, não foi para lá, não tem como você ser 100%. Com certeza. Porém, o máximo possível que eu puder levar ele lá junto comigo é o ideal. E então, é a mesma coisa com o fantástico. Quando você vai criar um mundo, eu falo até pro pessoal que me procura, você tem que criar um roteiro, você tem que fazer uma pesquisa, mesmo que seja um mundo fantástico. Esse mundo não existe, a gente não sabe, né, talvez, mas
Mas pelo menos você está criando, inventando aquele mundo, você não pode simplesmente, tipo, ele vai ter terra vermelha. Mas por que o chão de terra vermelha? Porque eu quero. Não, você tem que, pelo menos... Claro, você não vai fazer, 10 páginas explicando por que o chão é vermelho. Não, mas o leitor, ele tem que entender o porquê, ele tem que sentir essa terra vermelha. Ele tem que acreditar. Exatamente. Por exemplo, eu vou mandar para um planeta que tem 2 sóis. Então você imagina 2 sóis, deve ser quente pra caramba. Uhum. Então você tem que fazer o leitor sentir calor com você. Ele tem que sentir aquilo pra como se estivesse vivendo. Mas também sem exagero, porque tem que a parte criativa, a imaginação. O leitor também tem que imaginar. Então você não pode, tá tudo mastigado. Mas você tem que induzi-lo nas sensações que você quer que ele imagine, que ele sinta na hora que ele tá lendo. Olha só, anotou essa dica, né? Daqui a pouco ela vai dar mais dicas aí pra você que pretende escrever uma história, um livro. Agora, voltando pro seu livro, né? O que o público pode esperar da sua história? Pode esperar um pouco de romance, um pouco de aventura. Teve gente que falou que tem até suspense no livro, que eu consegui fazer um suspense. Sangue, batalhas, de tudo um pouco. É um livro único, tem começo, meio e fim. Então você vai conseguir esperar um pouquinho de criança, tudo. Adolescente, adulto. Eu recomendo para maiores de 14 anos. Porque como tem algumas cenas de batalha que eu sou um pouco realista, assim, né? E como são dragões e outras criaturas fantásticas com garras e presas, então tem certas cenas ali que eu prefiro que pessoas maiores de 14 anos... Apesar que uma menina de 12 anos leu e adorou. E os pais não acharam ruim nem nada ela ter lido umas cenas meio sangrentas, então... Mas eu recomendo para maiores de 14. E nesse bloco você vai ver mais escritores que passaram pelo programa em 2017. Universo Épico conversa agora com o Nicolas, ele que é escritor e é responsável por Espelho dos Olhos, né, Nicolas? Isso. O que significa Espelho dos Olhos? Então, Espelho dos Olhos, ele é uma história, né, de ficção científica que mistura psicologia e tem toques de fantasia. E aí a história conta, né, sobre a Evangeline, que nasceu em uma sociedade onde as pessoas elas são determinadas pela cor do olho. E cada cor do olho representa uma habilidade, né? A Evangeline, que é a personagem principal, ela nasceu com a cor premiada do olho, né? Só que ela não nasceu com a habilidade que o olho dela devia proporcionar para ela. Nisso, o governo vê como uma fraude, sabe? Como se ela fosse uma aberração. E eles expõem ela para todo mundo. E caso ela não cumpra o que o governo fala para ela, né? O pai dela morre. Aí ela tem que seguir a risca, né, a linha para salvar a vida do pai dela. Então é uma saga de garantir a vida da pessoa que ela mais ama no mundo, né? E essa história, ela se passa nos tempos atuais, 2000 e quanto tempo? Então, não tem um ano exato, mas é futurista. Bem pra frente, né? É como se fosse na Ásia, acontece na Ásia, na verdade, né? No continente asiático, mas no futuro, bem no futuro mesmo. É algum país que você escolheu daquela região? É a mistura da Ásia mesmo, é uma mistura de raças lá, sabe? É como se a Ásia tivesse virado um único país, sabe? E aí você criou todo um novo universo em cima da Ásia. Isso mesmo, porque também teve uma experiência, né, que conta no começo, que teve um cientista que ele fez uma experiência que ele queria fazer uma sociedade mais segura e a experiência dele foi muito perigosa, mas foi positiva e não positiva, né? Daí ele acabou gerando a cor dos olhos nas pessoas, né? Daí conta, né, no livro que por quê, né? Daí desenvolveu e virou esse país, né? Que chama Extravância. E foi difícil para você pegar e criar esse universo, né? Essas pessoas com essas habilidades? Então, ou foi tranquilo? Foi tranquilo criar essas habilidades, porque na verdade elas já existem já, né? Elas não são tão visíveis, né? Aí no livro elas são mais visíveis, porque, por exemplo, tem as pessoas que cantam, aí as notas musicais elas aparecem no ar. Então as pessoas conseguem enxergar, tipo, as notas esvaindo no ar, sabe? Então, nesse ponto eu não tive tanta dificuldade. A dificuldade maior foi interpretar a Evangeline, porque é ela que conta a história, né? E contar com uma perspectiva feminina, né? Porque é ela que conta, então foi bem difícil nesse ponto. E às vezes eu ficava confundindo, será eu, Nicolas ou Evangeline? Porque eu falava, nossa, será que é
essas vontades é de Nicolas ou de Evangeline? Porque de tanto que eu escrevi, né, você começa a confundir até. Eu falei, nossa, calma, preciso separar, né? E como você conseguiu separar, então? Daí eu... A Evangeline tem partes minhas, na verdade, né, mas eu comecei a lembrar de quem que é o Nicolas, né, eu comecei a... Começou a se fundir, os dois. Aos poucos foi se fundindo, mas eu não podia deixar me levar também, porque tem coisas que a Evangeline faz que eu não aprovo, né? Eu falo, não, isso eu não aprovo. Isso é Nicolas não gosta disso, a Evangeline gosta já. Então daí eu fui aos poucos entendendo, né? Foi mais também um exercício de reflexão pra mim também, foi muito bom pra mim também. E as suas referências, né, pra essa obra? Ah, sim, então, eu me inspirei muito, sabe Jogos Vorazes, da Katniss? Sei. Quando eu assisti Jogos Vorazes, li o livro, né, antes, em 2011, parece, né? Quando eu li aquele livro, ele significou muito pra mim. E aí me deu uma inspiração muito grande, porque ela é uma heroína, né? E eu falei, nossa, a Katniss é uma personagem incrível. Então Jogos Vorazes teve uma influência muito grande na minha vida, mas não tem muito a ver. É só Distopia, que é a linha que tem a ver com Jogos Vorazes, né? O Espelho dos Olhos. Mas não tem todos aqueles obstáculos que a Katniss, né, passou? Não, de sobrevivência nesse sentido de luta. Sim, não tão assim, mas ela tem obstáculos sim, porque ela enfrenta uma escola, né? Então... E é essa linha que ela tem que, né, pular e para chegar no objetivo dela. Sim, isso. E a Evangelina tem que salvar a vida do pai dela, né? Ela tem que garantir a vida do pai. Agora me fala uma coisa, né? Toda a produção do livro, quanto tempo você levou para escrever e aí até chegar aqui finalizado, né, com essa capa? Sim. Que a capa tá bem bonita. Então, o período total com tudo isso de lançamento e tudo mais foi cerca de 4 anos. 4 anos? Olha só, pessoal, 4 anos para cerca de 500 páginas, 50 e poucos capítulos. Aqui, 57, quase 60, né, capítulos. Demorou bastante. Eu tinha 18 anos na época, 17. E você escrevia todos os dias? Sim, todos os dias. Vários finais de semana eu ficava sem sair, sabe? Eu já ficava focado naquilo pra escrever mesmo. Então foi uma coisa que eu sentia que ia dar certo, então valia a pena. Eu falava, não, vai dar certo, de alguma forma vai sair esse livro. Eu sentia que eu tinha que escrever ele. E aí todos os dias você escrevia um pouquinho? Sim, tem que ter disciplina. É uma prática, né? Porque se eu não escrevia todo dia, eu me perdi um pouco do personagem, eu tinha que lembrar, tinha que reler, até você se conectar de novo. Então se você escreve todo dia, você se conecta e é mais fácil, Você né? conseguiu escapar do bloqueio criativo? Bloqueio criativo? Ou nem teve? Então, nesse Espelho dos Olhos, eu tive excesso de criatividade e eu tive que cortar muita coisa no Espelho dos Olhos, né? Bloqueio criativo eu tive mais com a Evangeline, de tentar entender o que ela queria. Isso foi difícil pra mim, tive bloqueios nessa parte mesmo. Mas de elementos, as coisas assim, eu tive até excesso, né? Eu tive que falar, nossa, calma, que não posso também escrever um livro muito grande, exagerado, né? Aí eu tive que cortar algumas partes também. Mas foi de boa, foi tranquilo? Sim, até que foi tranquilo. O Universo Épico vai conversar agora com a escritora Daphne. Ela que é responsável pelo livro O Despertar do Guardião, a Saga da Legião Branca. Tudo bem, Daphne? Tudo. Daphne, conta pra gente um pouquinho sobre o que se trata, né, a história desse livro. Olha, essa é a pergunta mais difícil que sempre fazem, mas assim, vamos começar por partes. A história começa com o capitão da guarda real, que é o Éricles, e ele tem uma escolha muito difícil a fazer, que é ou ele salva a princesa e abre mão de toda a carreira dele e de tudo que ele construiu, sabendo que isso também seria uma maneira de salvar o planeta de um plano maligno que ele descobre, ou ele mantém a carreira e se mantém ao lado do rei e tenta resolver as coisas por um outro ângulo. Só que apesar da decisão de raptar a princesa para salvá-la ser a mais difícil e aparentemente a mais errada, essa que ele escolhe, e aí o livro começa a se desenvolver a partir daí. Não vai ser fácil salvar. Não vai ser fácil, o plano vai todo por água abaixo, dá tudo errado, eles têm que fugir. Enfim, vão parar em outro planeta, apesar da capa do livro, de toda a história ser em torno de reinos e rainhas e capitães da guarda, parecer uma história medieval não é uma história futurista, tem naves espaciais, tem armas a laser, tem motos. Foi proposital, que então, você fazer uma capa como essa, né? Sim. Que aí quem olha, fala, é uma história meio Game of Thrones, Exato, né? Castelo. Exato, mas não. Não é.
Na verdade, essa capa é um sonho que ele tem com alguma frequência Faz sentido. Faz sentido no final do livro, ele começa a fazer mais sentido. E, na verdade, também é uma deixa para a história geral da saga. Esse primeiro livro, ele conta mais a história de como eles se conheceram, como o grupo, que são os personagens principais, se encontrou e como eles começaram a desenvolver a amizade deles, enfim. Mas a história central da saga ainda começa só no final do livro e deixa para o segundo livro em diante. A Daphne estava contando aqui pra gente nos bastidores que o Despertar do Guardião, né, a saga da Legião Branca, Exato. Já teve outros nomes, Vários né? É nomes. difícil escolher um nome para um livro? Muito. Por quê? É tipo um filho, você tem um monte de nomes que você tem e não tem como você escolher, é muito difícil. Esse é um trabalho estrito, né? Só do escritor? Não. Ou ali tem que discutir com o editor também? Eu acho muito importante você também ter a participação da editora, do editor, o responsável, enfim, porque eles têm uma noção de mercado muito melhor do que é vendável, o que pode chamar atenção, enfim, onde se enquadrar, e isso é muito importante nessa hora. Tanto que o meu livro, eu não sabia que nome colocar, então eu coloquei um nome muito simples, e na edição eles falaram, olha, o nome tá fraco, vamos melhorar? Eu falei, vamos, estamos abertas à negociação, e funcionou, e no fim escolhemos esse nome. Conta pra gente que nome que era Olha, antes. era um nome muito estranho, porque no livro existe uma língua que, nesse primeiro livro ela ainda não aparece completamente, mas no segundo livro existe uma língua que foi desenvolvida por mim, inventada, enfim, que é uma língua dos anjos, enfim, e havia um nome nessa língua, e era uma abreviação que era AVA, que era a abreviação do nome do livro, nessa língua. E aí o editor falou, olha, Daphne, ninguém vai entender nada disso, e ele tinha total razão, e eu falei, eu concordo plenamente com você, eu coloquei esse nome porque eu não estava conseguindo pensar em nenhum nome que fosse chamativo o suficiente e que, ao mesmo tempo, falasse sobre o livro. Então, aí chegamos nesse acordo de deixar dessa maneira. Da saga da Legião Branca. A saga da Legião Branca. Agora me conta uma coisa, né? Esse daqui é só o livro 1, você Exato. lançou ele em 2015. Exato. E vem mais livro por aí. Sim. Né? Mais 2 livros. Mais 2 livros. Esse primeiro é uma trilogia, a princípio, né? Então, ainda faltam 2 livros para serem lançados, se Deus quiser. O segundo vai ser lançado no começo do ano que vem. E o terceiro já está basicamente pronto, mas eu ainda vou trabalhar muito o texto dele para começar a ir para correção, enfim. Então o terceiro ainda demora mais um pouquinho, mas o segundo já está a caminho, dessa vez vai. Ponto final no Universo Épico. Na próxima semana eu volto com muito mais. Tchau!